Boa noite, turma de Finanças Pessoais. Hoje está previsto ser nosso último encontro como de aula em si, né? Agora dia 31, se não me engano. Boa noite, Dayana. Parece que até agora, dia 31, sábado, encerra tudo e a gente passa para a parte das avaliações. Então, a partir de hoje eu vou me comunicar com vocês por e-mail. Uma vez por dia eu vou enviar aquela relação da quantidade de questionários, tentar resolver algumas dúvidas, como tenho feito, né? Uma das questões pelas quais eu estou passando aqui, algumas pessoas responderam o questionário e não colocaram o nome do aluno, né? Boa noite, Alexia. Então, através do e-mail, eu tenho conseguido identificar um ou outro, né, através de algumas metodologias, como, por exemplo, aquelas iniciais ou alguma pista que vocês podem me dar para poder pegar lá. Tem dado certo. Algumas pessoas têm conseguido identificar para mim alguns questionários. O que eu queria hoje era praticamente me despedir de vocês. Eu preparei aqui uma apresentação onde eu compilei algumas sugestões que vocês fizeram. Eu vou praticamente só ler aqui rapidamente. São 3 coisas, então vou apresentar para vocês o que eu recebi. Se não me engano, foram 16 contribuições, 16 de vocês enviaram para mim, como parte de tarefa, sugestões para lecionar finanças pessoais no próximo período, com base naqueles 2 textos que eu enviei, um livro, se não me engano, e um texto. E também coisas sugeridas por vocês. Então, eu achei aquele material muito rico. Isso gerou aqui 2 folhas de observações que eu fiz. Vou tentar, nas férias, organizar isso e elaborar a exposição da disciplina com base nisso que vocês sugeriram. E vou acreditar a essa turma as sugestões. E aí, provavelmente, eu vou pedir para eles para fazerem críticas e assim deve cada vez ser melhor. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Segundo, que hoje de manhã eu fiz uma apresentação ontem foi dia do servidor público. Acho que eu cheguei a comentar com vocês. A UFRJ não comemora o dia 15 de outubro, dia do professor, é aula normal. Porém, dia 28 de outubro, a universidade adere ao dia do servidor público. Então, ontem foi feriado para a gente. Até aproveitei para jantar no shopping, achei que foi bacana, dei uma volta e tudo, embora tenha trabalhado em casa também. Mas e aí, por ocasião desse dia dos servidores públicos, a semana do servidor público teve algumas comemorações e a UFRJ fez parte desse grupo que celebrou a semana dos servidores. E uma servidora da universidade que foi conhecida minha quando eu entrei na universidade como aluno, da segunda vez, porque eu entrei uma vez, saí e retornei, e por causa dela eu consegui também ser monitor, né? Ela me incentivou a ser monitor e tudo mais, isso lá em 1994, se não me engano. E aí eu fui convidado para falar de literacia financeira. A apresentação ia ser terça-feira, mas aí deu problema de internet aqui em casa, não funcionou de forma alguma, voltou à noite, tanto que a gente teve aula, e aí foi transferido para hoje às 10 da manhã. E aí, durante a apresentação sobre literacia financeira, peguei 4 lâminas, onde eu fiz uma pequena análise dos dados que vocês coletaram nesses questionários. Então, eu fiz alguns recortes lá para não ficar alguns exageros que eu já comentei, né? Pessoas com 19 anos que ganham mais de 15 mil reais por mês e têm 500 mil em bens e direitos. Isso, na minha opinião, não existe.
Então eu cortei ali alguns dados e simulei um perfil com base na média. Então esse perfil com base na média que vocês apresentaram nesses questionários tem 31 anos, se não me engano, ganha em torno de R$ 3.000, não tem filhos, provavelmente tem animais em casa. Eu fiz lá um desenhozinho, né? Tem potencial de juntar dinheiro até os 65 anos de idade e prevê aproveitar a vida até os 83. Então fiz algumas contas, a pessoa depositando R$ 150 por mês, partindo com 10 mil, se não me engano é o valor médio dessa idade que eu pesquisei, em bens e direitos, e aí consegue juntar 206 mil. E nos 18 anos seguintes consegue sacar R$ 1.400 por mês. Aí eu falei sobre isso lá na apresentação, eu vou mostrar aqui para vocês, porque foi um estudo que eu fiz com base nesse questionário. Isso é bem importante, né? Se cada turma contribuir com um questionário desse, vai ser uma coisa muito bacana. E, por último, eu espero que dê tempo, acho que vai dar. Eu vou rapidamente falar para vocês sobre o método do Doutor Finanças, o que eu faço nessa metodologia. Eu acho que são mais 3 ou 4 lâminas só. O professor Simval também falou que ia estar por aqui, até agora não chegou, talvez ele venha também para se despedir de vocês. Bom, qualquer momento que vocês quiserem me interromper para fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor falem, porque eu não vou estar vendo o chat. Tá? Infelizmente eu não consigo ver o chat durante a apresentação. É a nossa última aula. Vamos lá. Então aqui não tem muito o que explicar. Tá? Eu fiz essa compilação agora à tarde. Eu fiz um rascunhozinho e aí passei para o PowerPoint. Então houve várias sugestões que foram repetidas, então procurei não colocar aqui, muito embora alguns itens sejam repetições, mas é só um primeiro levantamento que eu fiz e vou tentar aí durante as férias já sistematizar isso para que eu possa no semestre seguinte já planejar o semestre com mais efetividade, um pouco diferente dessa correria que foi aí o 2020/4. Então, e como eu segui por ordem alfabética, né, ele não tem ainda uma ordem na exposição. Simplesmente eu copiei lá, fiz um resumo e coloquei. Então, sugestões sobre orçamento, patrimônio e investimentos, planejamento para aposentadoria, que não deixa de ser esse exemplo que eu vou apresentar agora, né, como fazer um cálculo que dê para a gente ter uma razoável margem de confiança de que a gente vai atingir determinados valores, que aliás foi já durante muito tempo item nosso de aula, quando as aulas eram presenciais. Parte das aulas eram sobre como fazer essas contas na HP e caía isso em prova, considerando uma pessoa que tenha 30 anos de idade e pode depositar tanto por tanto tempo, com uma taxa de juros tal, papapá, chega a atingir tanto. Então isso é um assunto bem interessante que eu pretendo explorar. Desenvolvimento do seu próprio orçamento. Eu falei na palestra, se não me engano, 50% das pessoas dos questionários de vocês responderam que ou não faz orçamento ou faz de maneira deficiente. Os outros 50% que disse que faz de maneira eficiente, na minha opinião, não fazem de maneira eficiente, embora tenham dito que sim. Tá? Existem duas maneiras de avaliar educação financeira na pessoa. Uma é objetiva, quando você faz um teste, responda as perguntas. E outra é subjetiva, quando você pergunta para a pessoa quanto ela sabe sobre isso ou sobre aquilo. E foi esse o caso do questionário. Você sabe fazer orçamento? Bem, a pessoa marca lá, sei. Tá? Então, 50% da amostra diz que sabe fazer orçamento. Eu tenho motivos para desconfiar, e aí é óbvio, isso daí é uma coisa que a gente pode estudar no semestre que vem. Né? Com base nesse questionário que vocês fizeram, onde 50% das pessoas disseram que respondem questionário, que fazem orçamento bem, vamos tentar ver até que ponto é fazer um orçamento bem. Né? Então, é um tipo de pesquisa que pode ter vários desdobramentos. Um deles é isso aí, fazer o seu próprio orçamento. E eu estou bem convencido de que fazer o próprio orçamento é a principal diferença entre o antes e o depois, né? Entre você ter uma vida de finanças pessoais não muito boa e passar a ter uma vida muito boa.
até ganhando pouco, mas como eu coloquei hoje lá na apresentação do Dia do Servidor Público, você tem que começar a fazer orçamento com pouca renda, porque quando você evoluir de renda, eu já disse isso aqui para vocês, a gente aumenta a nossa renda na taxa aí de 2 a 3% ao ano, basicamente é isso que acontece com todos nós. Então nós vamos aumentar a renda, nós vamos aumentar os bens e direitos. Então eu preciso chegar lá com uma renda mais alta e com bens e direitos acumulados, sabendo fazer bem o orçamento. Então temos que começar agora. Investimento com derivativo é um assunto que eu não faço a menor ideia de o que seja, mas foi sugerido e eu vou tentar ver o que eu posso fazer para responder isso. Mas temos aí um professor Roberto, se não me engano, ele sabe falar bem sobre essas coisas assim um pouco mais complexas. Então, é possível falar sobre derivativos. Eu não gosto muito porque exige muito risco e eu quero ir para o outro lado. Como fazer um plano execuível, né? Como é que você vai fazer um planejamento que não viaje muito na maionese? Trazer pessoas de fora com palestras e depoimentos. Eu não lembro se fiz isso em 2024, mas o que ia ser 2021, eu trouxe algumas pessoas, inclusive, para dar depoimentos de como o Doutor Finanças está ajudando e tudo mais, né? Um item que eu achei interessante, economia familiar. A Federal Rural tem um mestrado, se não me engano, em economia familiar. Então é um assunto que ele é uma área do conhecimento, digamos assim. Então eu gostei que sugeriram, né? E aí o aluno ou aluna, não lembro, pediu para falar sobre orçamento, software de planejamento e outras coisas. Mercado financeiro, renda fixa e renda variável, que eu estou entendendo. Endividamento, orçamento, reserva de emergência, investimentos e sucessão. Se não me engano, quem sugeriu essa sequência observou o que eu faço no Doutor Finanças, que é exatamente isso, vocês vão ver no final da apresentação. Eu trato sobre endividamento, ensino a fazer o orçamento, ensino a investir e ensino a torrar o dinheiro antes de morrer, para evitar briga depois que a pessoa morre. Ciclo de vida financeiro, eu não lembro exatamente o que a sugestão se referia, mas eu vou tentar estudar isso. Basicamente, dependendo da idade em que a gente esteja, do estado civil em que a gente esteja, algumas coisas são muito comuns a essa parte da vida, né? Então, hoje em dia eu tenho aqui um filho de 4 meses, ele está aqui agora na sala, daqui a pouco pode ser que ele dê uns gritos, ele está acordado. Então, é um tipo de coisa, é uma variável que afetou muito a minha vida, né? Então, muita coisa que eu possa querer fazer com um filho de 4 meses é mais difícil. E, em consequência, também muitas outras alegrias que eu já tinha esquecido. Minha filha tem 18 anos, né? Então já tem 18 anos que ela passou dessa idade. Então, dependendo do tipo de vida, o estágio de vida que a gente esteja, existem algumas características peculiares. Início de namoro, início de noivado, início de casamento, eventualmente uma separação, uma segunda separação, a morte de alguém, nascimento de alguém. Tudo isso costuma afetar muito as finanças. Então, esse ciclo de vida, ele tem algumas pessoas que estudam isso, colocam isso em gráfico, né? E é bem interessante a gente ter algo disponível para isso. Uma sugestão boa sobre o Banco Central, né, como é que ele nos afeta, a taxa de juros, por exemplo, o Selic, que parece que foi mantida a taxa, se não me engano, em 2 e pouco, ou 2% ao ano. Então, é um tipo de coisa que eu, por exemplo, não presto muita atenção, não acompanho muito, mas deveria acompanhar. Eu só sei pelo que eu ouço, que a taxa está em torno de 2, em torno de 3, que o CDI, o Selic, etc., estão girando ali. Mas seria interessante a gente saber como é que isso impacta na economia. Eu não tenho uma boa ideia, mas é realmente um bom assunto para se falar. Perfil de investidores, né? E aí um item que foi sugerido que eu desconhecia e que até me espantou um pouco, o fato de você fazer investimento na modalidade apostas, né? Então aí eu fui ver até um site, existe essa possibilidade que eu desconhecia, achei interessante. Eu acho que pelo menos para a gente conhecer, assim como Bitcoin, que ninguém sugeriu, pelo menos não agora, é interessante a gente saber que existe esse assunto e procurar, mas, por exemplo, eu acho que é improvável você enriquecer ou conseguir algo em termos de longo prazo com base em apostas. Endividamento familiar, e aí considerando, se não me engano, a pessoa que sugeriu isso, considerando
um tipo de comportamento que passe de pai para filho, né? Eu, por exemplo, meu pai nunca pensou na vida dele, né, nisso que eu, por exemplo, falo aqui, de juntar dinheiro para participar de determinados projetos que envolvam centenas de milhares de reais, né, como a compra de um apartamento como esse, ou se mudar de país, ou abrir um empreendimento, etc. Então, existe uma cultura de dívida, de problemas com dinheiro, tudo isso que tem muito a ver com a família. Vou tentar estudar isso e tentar passar. Como formar poupança, né, investimentos, como ir para o mercado de forma gradual, que é uma coisa que eu defendo. Né? Inclusive, a gente vai ver no Doutor Finanças. Quando a pessoa que eu estou orientando passa de R$500 de investimento, eu peço que ela mande para mim um e-mail, que eu tenho já um modelo, de modo que eu não possa assumir responsabilidade sobre o dinheiro dessa pessoa. Eu já penso que R$500 na conta de investimento já seja uma boa quantia, que a pessoa começa a ter oscilação e possa ter problemas com esse sobe e desce do mercado. Então eu peço que ela informe para mim que ela está ciente de que eu não faço recomendações, não posso fazer recomendações, mas posso continuar conversando, desde que exista essa minha proteção, digamos assim. Isso é uma questão ética que eu acho importante cumprir, né? Então, ir de maneira gradual até um determinado ponto, e a partir dali posso conversar com eles como eu converso com vocês, como eu converso com qualquer pessoa, mas tem que ficar claro que isso não representa assim recomendação ou que eu esteja direcionando os investimentos. Então, fazer projeções, ferramentas de gestão, achei interessante ferramenta de gestão, como gerir a riqueza familiar, a riqueza individual, onde investir, funcionamento do sistema financeiro tem a ver lá com o Banco Central, gestão de portfólio. Eu descobri há pouco tempo uma coisa que eu não sabia, mas me parece até um pouco lógico, né? Mas eu não sabia que tinha esse termo, teoria do portfólio, né? Uma ideia de que você, por exemplo, você tem uma ação que você investe, uma só, ou você tem um portfólio com 10 ações. A gente já viu isso, você quando passa de uma para 10, você diminui o risco em função de que elas vão começar a variar, provavelmente uma subindo, a outra descendo, e essa é uma maneira de você diluir risco, né? Tem a ver com essa gestão do portfólio, e existem maneiras diferentes de você gerir portfólio, então eu vou tentar correr atrás para falar sobre isso. Eu acho que se eu seguir isso daí que vocês sugeriram, dá até para fazer um livro, porque são muitas sugestões que vocês fizeram, são maravilhosas, eu agradeço muito a vocês. Então, organização das finanças, família e pequenos negócios, né? Noção de empreendedorismo, que é realmente uma coisa que eu não sei falar a respeito. A propósito, eu fali uma empresa, eu abri uma cafeteria aqui perto de casa, que onde eu moro é colado com um shopping. Nesse shopping tinha uma cafeteria e eu lembro que eu me endividei bastante. Eu cheguei na casa aí, sei lá, uns R$300 mil de dívida, alguma coisa assim. E quando eu estava com um pouco menos de 100 mil, que eu já tinha quitado uns 200 mil, o negócio teve que fechar e eu estou pagando esse dinheiro ainda a duras penas aqui dentro do meu orçamento, mas coisas que acontecem, né? Então, essa noção de empreendedorismo como fonte de renda. Porém, eu tenho ouvido muito o empreendedorismo na Bolsa de Valores. Quer dizer, quando você compra ações com essa ideia de que você está sendo empreendedor, você está sendo sócio de uma Vale, de uma VEG, de uma Petrobras, de uma Azul, de uma, sei lá, dessas empresas todas, loja Renner, Ambev, essas que a gente fala aí, isso não deixa de ser empreendedorismo. Na minha opinião, uma relação custo-benefício muito melhor do que gerenciar um negócio. A questão é que quando você gerencia um negócio e é bom nele, você consegue taxas de retorno muito maiores do que na Bolsa de Valores, né? E aí, só que você tem uma quantidade grande de variáveis que você tem que dominar. E eu não tive essa performance, né? Eu não fui um bom gestor, fali o negócio, tenho uma dívida grande e estou pagando aí normalmente, tudo cabe dentro do orçamento numa boa. Gestão das finanças, né? Eu achei interessante que a pessoa sugeriu deixar de ter uma postura mais acadêmica, muito cheio de gráfico, disso e daquilo, mas indo mais para a prática, para a vida real. E aí eu penso muito em fazer entrevistas com pessoas. Me dá vontade de andar na rua e no shopping, ou no meio lá do centro da cidade, parar a pessoa, ver se ela quer, se ela topa fazer uma entrevista e perguntar para elas algumas questões de como ela lida com aquilo na vida dela, né? Para colocar
essas entrevistas nas aulas. E também, por que não, montar um documentáriozinho, que é meu sonho. Já teve uma turma que montou um documentário, elaborar cada semestre um documentário de coisas que a gente estuda, né? Isso pode ser feito pelos alunos. Esses que eu fiz, foi em Finanças Pessoais e Ética Profissional, foram feitos completamente pelos alunos. Como pensar sobre dinheiro, sugestões lá da pessoa, né? Garantia para os investidores, o tal do fundo garantidor de crédito, como é que isso funciona, quais são os riscos envolvidos, que eu não sabia que tinha risco envolvido aí. Né? Tem um site que você pode pesquisar, o site do próprio fundo garantidor de crédito, tá? Como está ligado à Bolsa de Valores, previdência e herança, finanças comportamentais. Realmente eu não falei, isso é um furo, porque a minha tese de doutorado foi em finanças comportamentais. Eu deveria ter uma parte da minha disciplina dedicada a finanças comportamentais, em relação às decisões do investidor. Finanças comportamentais, para mim, tem duas grandes vertentes. Uma delas é isso aí, a questão do investidor, que eu não gosto de estudar, acho muito complexo, mas isso tem muito a ver com o efeito manada, por exemplo, né? Por que todo mundo, de repente, começa a comprar uma determinada ação, ela vai e sobe, né? Ou por que todo mundo perde o interesse, como é o caso da Embraer agora, né? A ação cai lá de 20 e pouco para R$5. Por que esse tipo de humor afeta tanto o mercado? Estudar, por exemplo, diferença de preço e valor das empresas, isso tudo tem a ver com as finanças comportamentais. E a outra parte é a que eu gosto, né? É mais ligada às finanças pessoais, que é o que eu estudei no doutorado mesmo. Né? Por que eu, sabendo que eu não posso gastar mais do que eu ganho, exemplo, ganho 3.500 por mês e gasto 5. Por que isso ocorre? Né? Acumulo aí uma dívida de mil e poucos reais por mês durante um tempão. Por que isso existe? Por que eu faço isso? Né? Então é dessa parte que eu gosto mais. Também é finanças comportamentais e é um pouco diferente aí dessa questão dos investidores, mas vou tentar abordar. Principais produtos de previdência privada, já deixei claro aqui, não gosto de previdência privada, acho que é um produto ruim, porque nós temos condições, principalmente depois de uma disciplina como essa, de gerenciar nosso próprio fundo. Mas existem muitas vantagens na previdência privada. Então eu vou tentar falar aí os prós e os contras da previdência privada numa sessão. Seguros e prevenção, não toquei nesse assunto, é muito importante, a gente precisa ter seguro. Uma coisa pode acontecer de repente, a gente tem família, tem herdeiros, etc. Então isso tudo é muito importante. Processo orçamentário. Esse já é a última lâmina de vocês. Depois já é a pesquisa. Questões familiares, né? Concepções e decepções sobre a vida. Eu, por exemplo, eu tive alguns, falando de mim, né? Do meu exemplo, eu tive, principalmente na minha infância, assim, muito que eu ouvia dos meus pais falarem ou brigarem por causa de dinheiro, por causa de dívida, a dívida aumentava. A dívida era uma coisa muito comum para se falar, uma dívida que não terminava nunca. Então esse tipo de coisa fica na nossa cabeça, a gente cresce com isso na nossa cabeça e de uma certa forma fica preso para esse determinado comportamento, e para mudar isso é muito ruim. Então, tem Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro sobre o qual eu falei rapidamente na minha apresentação de hoje de manhã. Ele é um livro que procura ensinar para a gente todas essas travas que a gente tem na nossa mente e que, de uma certa forma, acabam complicando a nossa performance em termos de finanças pessoais na vida. Então, esse T. Harv Eker, se não me engano, ele dá uma orientação sobre isso, como perceber essas questões e como desarmar isso na nossa mente e passar a pensar diferente. Tá aí o nome do livro. Segredos da Mente Milionária. Quem é rico pensa de maneira diferente de quem é pobre. Se alguém é pobre e pensa de maneira como rico, pode crer, é só uma questão de tempo. Passo a passo, um dia de cada vez, você vai se livrando de dívidas, vai acumulando investimento e vai embora. Isso é fato, principalmente para vocês que estão muito jovens. Isso é fato. Tá? Então, tem muito que está escondido aí nesses livros, nesses vídeos aí que eu pedi para vocês assistirem. Tudo isso pode fazer muita diferença para vocês lá na frente. Então, eu nunca vou deixar de falar sobre isso. Recomendar bons livros para leitura. Esse é um bom livro. Segredos da Mente Milionária. Autofinanciamento, eu achei bacana alguém ter sugerido. Eu vi uma vez um site em inglês chamado Autobanking.
né? É uma espécie de investimento, se não me engano, que tem nos Estados Unidos, onde você coloca o seu dinheiro lá. Então, vamos supor, você já tem lá 80 mil dólares investidos, né? Então você pode pedir dinheiro emprestado para você mesmo. Então isso facilita a sua vida em termos de taxa de juros. Então tem conhecimento aí que a gente pode ver, mas tem um autofinanciamento que você próprio pode fazer. Por exemplo, um cartão de crédito, digamos que você tem um cartão de crédito de 1.000, 2.000 reais de saldo, junta esse dinheiro numa poupança e faz um controle de razonetes de modo que você possa emprestar dinheiro para você mesmo. Cobra uma taxa de juro alto para você, tipo 1%, 2% ao mês. Em cima daqueles 1.000, 2.000 reais não vai fazer muita diferença, mas você vai fazer eu costumo falar isso no Doutor Finanças, para criar um banco com o seu nome, no meu caso, o Banco Luiz. Então o Banco Luiz vai financiar meu cartão de crédito. O Banco Luiz vai enriquecer. E aí, observando o princípio da entidade, a gente tem uma entidade fora do nosso patrimônio que acumula riqueza, porém é uma entidade dominada por nós, né? É uma entidade minha, porém é uma outra entidade. E como nós adoramos fazer parcelamento, a gente adora entrar em dívida o tempo inteiro, a gente faz essas cagadas o tempo inteiro, por que não fazer essas cagadas dentro de um cercado, onde aquele patrimônio líquido vai enriquecer e vai passar essa riqueza um dia para você, né? Então, essa questão do autofinanciamento, eu queria muito criar exemplos, e aí por isso talvez eu peça ajuda aos alunos. Vamos simular situações de modo que a gente possa entender melhor esse potencial que o autofinanciamento tem de enriquecer. E aí tem uma escadinha, você começa financiando o seu cartão de crédito, depois você financia seu carro, e lá na frente você pode até financiar sua casa, pagando para você mesmo. Investimentos, né, fundos que replicam índice de ações, achei muito interessante essa opção. A gente tem o BOVA11, por exemplo, que replica o Ibovespa. Então, o primeiríssimo passo para você investir em ações pode ser replicar o índice Ibovespa. Repara, você coloca o dinheiro lá e esse fundo já compra as 77, se não me engano, ações do Ibovespa. Poxa, isso é fantástico, porque você não tem como comprar o Ibovespa todo, porque isso é muito dinheiro. Então você compra uma cota desse fundo e esse fundo investe em todas as ações. Então, se o Ibovespa está subindo, você está subindo com ele. Se por acaso ele estiver caindo e você tiver o sangue frio, que eu acho que você tem que ter, o Ibovespa caiu, você desembolsa mais dinheiro ainda para você aproveitar os preços mais baixos. Então, começar a investir num fundo que replica o índice Ibovespa, por exemplo, existem outros índices, é maravilhoso, eu achei uma ideia fantástica e eu vou explorar isso daí. Muito grato para quem fez essa sugestão. Eu tenho todas as sugestões lá no HD, tá? Eu tenho condições de saber quem foi que fez. Aspectos dos investimentos, como liquidez, gestão de carteira, foram as duas variáveis, né? Mas tem também risco, retorno, um monte de coisas, né? Então, seria basicamente aquilo que tem no site do Fundamentos, né? Aqueles indicadores fundamentais. Explorar ali alguns deles, né? Eles são fáceis, mas eu realmente eu não sei profundamente. Fala desse aqui, eu não sei, mas caberia talvez eu estudar ali os principais para dar numa aula, né? Observa a ação A, a ação B, dentro desses indicadores que eu vou falar, repara como é que a ação A é melhor. E repara no indicador B como é que a outra ação é melhor. Então, isso tudo é um estudo muito interessante. Mini contratos, achei interessante também terem sugerido. Eu não sei o que é, não faço ideia do que é mini contratos. Eu ainda sou muito principiante na bolsa, mas eu vejo que as pessoas falam sobre os mini contratos. Então, eu vou procurar saber para explicar. Alguém sugeriu explicar tudo em termos de 3 pilares, né? Contabilidade pessoal e familiar, e aí eu acho interessante, porque contabilidade pessoal é uma coisa que eu queria desenvolver, por eu ser um acadêmico de ciências contábeis. Nada melhor do que propor uma contabilidade pessoal, um diário, um razonete, um balancete, como é que seria apurar o lucro de uma pessoa física. Isso me atrai muito. Meios de pagamento e mercado financeiro e tributação. Falei pouquíssimo sobre tributação. Quando a gente vende ações com lucro, né, acima de 20 mil reais por mês, como é que a gente apura o imposto de renda, como é que recolhe o imposto de renda, isso tudo é muito importante, eu falei pouquíssimo sobre isso. Custo de oportunidade, alguém sugeriu, não me ocorre assim rapidamente como colocar isso, mas eu já vi algumas pessoas falando sobre custo de oportunidade em finanças pessoais. Achei interessante, estou colocando aqui para pesquisar. Bom, então aqui termina a sugestão de vocês. Eu agradeço demais. Quem não enviou e quiser enviar, não tem problema, pode enviar. Só que
foi uma tarefa que já acabou o prazo dela, mas algum ponto você vai receber, obviamente. E considerando que parte de vocês é bom porque eu estou considerando que vocês têm necessidade desses assuntos. Então, nada melhor do que eu me debruçar sobre eles para falar e tentar atingir o que é mais importante, que é o que a turma que possa levar para outros períodos, para a vida, o conhecimento em finanças pessoais. Bom, rapidamente, eu tenho aqui, se não me engano, 4 lâminas, onde eu fiz a exposição hoje de manhã para servidores, basicamente de universidades, Federal do Rio de Janeiro, Federal Fluminense, Federal Rural. Algumas pessoas estavam me ouvindo e gostaram muito da apresentação. Eu falei sobre literacia financeira. Na literacia financeira eu expliquei o que era literacia financeira e expliquei também o método, isso que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E no finalzinho eu expliquei isso daí e falei com muito orgulho que a minha turma de finanças pessoais havia coletado até hoje de manhã 1.500 respostas. A própria diretora, a professora Eliane, ficou muito surpresa com o desempenho da turma. Falou, caramba, como é que vocês conseguem fazer isso, né? Do dia 23 até hoje, mais de 1.500 respostas. Isso é muito fantástico. Então já temos dados suficientes para fazer uma boa correlação de variáveis, que eu ainda não sei fazer isso direito, mas já estou dando minhas primeiras cacetadas aqui em correlação univariada, né? Observar só a correlação, se forte ou fraca, entre duas variáveis. Então já estou fazendo umas primeiras experiências e vou correr atrás agora de fazer correlação multivariada, né? Onde a gente pode colocar mais do que duas variáveis para a gente tentar entender como é que elas se correlacionam dentro desse universo. Só é lamentável que algumas pessoas responderam o questionário de maneira muito adversa, né? Eu comentei aqui, temos alguns comentários do tipo: tenho 19 anos, ganho 15 mil e tenho mais de 500 mil em bens e direitos. Isso é meio improvável, né? Então eu tive que fazer um corte, por exemplo, eliminar todo mundo que respondeu e tem menos de 20 ou 25 anos, sei lá, que eram respostas não muito confiáveis. Com quantos anos pretende se aposentar? 30 anos de idade. Isso é uma resposta que não cabe, né? Então, eu tive que limitar mais ou menos algumas respostas. Então, aposentadoria, por exemplo, pelo menos lá com 55 anos. Qualquer resposta abaixo de 55 anos eu não pude considerar, né? Então, tendo feito esses cortes, com base no que eu tinha hoje de manhã, eu cheguei à conclusão que a gente tem um perfil para poder falar. E era isso também que eu queria obter de vocês, né? Então a turma formou um perfil para mim. E aí daqui a pouco eu vou começar a encontrar subperfis, né? Perfil de idade até 30 anos, perfil de idade entre 30 e 50, perfil de idade entre mais de 50. E aí, nas próximas aulas do semestre que vem, a gente vai poder, considerando que esses dados são reais, a gente vai poder falar vai ser uma boa medida de temperatura de como as pessoas estão com relação às suas finanças, quais são as suas dívidas, né? Muita gente lá, teve gente que disse que estava com alguns trilhões de dívidas, né? Então tive que cortar algumas coisas também nas dívidas, mas deu para ter uma boa ideia sobre algumas coisas. Então, e eu vou falar do perfil, né? Uma pessoa de 31 anos de idade que ganha em torno de 3 mil reais, tem 10 mil em bens e direitos e por aí. E aí eu fiz uma simulação. Então, eu falei de vocês, né, que eu leciono nessa disciplina, coletando dados do dia 23 de outubro até o dia 8 de novembro. É o prazo que eu vou aceitar para vocês mandarem os questionários. Hoje de manhã tinha em torno de 1.500 respostas. Alguns extremos, como eu disse aqui, eu descartei, né, para deixar a amostra um pouco mais representativa. E aí eu cheguei a essa conclusão dessa amostra que eu tinha. Tinha uma idade média de 30,6 anos, pouco menos de 31 anos. Então é relativamente jovem, né? Tem aí 30 e tantos anos para a pessoa se aposentar. 52% da amostra é de mulheres, então mais mulheres estão respondendo o questionário do que homens. Renda média de em torno de R$ 4.200, sendo que desse total aí 54%, mais da metade, ganham entre R$ 1.000 e 5 mil reais, né? Marcaram lá isso. Então, isso aí é um recorte da amostra que
foi providenciado pelos questionários que vocês responderam. Então, encontrei uma renda média de 4.200, como eu disse aí, ainda agora, né? Essas pessoas indicaram ter uma dívida média de quase 11 mil reais. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Contagem máxima é 10. Gostaria de saber como vão ser contabilizados os pontos da nota. Sim, contagem máxima é 10. Tá? Na verdade, são várias possibilidades para até passar de 10, mas a nota máxima que eu posso dar é 10, não tem como. Então, essas pessoas têm uma dívida média em torno de 11 mil reais, bens e direitos na faixa de 98 mil reais. Vamos lá. Por nada, César. Bens e direitos na faixa de 98 mil reais. Então, isso é importante para quando a gente for fazer uma projeção, né? Já é o PV, o Present Value, né, ou valor presente. Então, se você está fazendo as contas na HP, esse é um dado importante. Como é que a gente vai colocar o valor inicial? Então, às vezes é um apartamento ou 2, 3 carros que a pessoa tem, que somado dá esse valor. É bom a gente ter um valor de partida. Mas 43% dessas pessoas têm até 10 mil reais, né, um valor relativamente baixo. Quase metade é solteiro, ou seja, 49% estão muito jovens. Uma quantidade enorme de jovens respondeu à pesquisa. Esperado isso, 76% não tem filhos. Né? E lembrando aí, ter filhos, ter animais em casa, são variáveis muito relevantes. Muito relevantes. Se não me engano, 70 e tantos %, eu acho, das pessoas têm animais em casa. Ah, não, perdão, 59, 76 é a quantidade de filhos. Então, quase 60% das pessoas, 6 em 10, têm animais em casa. E a gente gasta muito dinheiro com bicho. Até 2 anos atrás eu tinha 2 gatinhas, elas já faleceram, gastei muito dinheiro nos últimos momentos da vida delas, né? Internação, consulta médica, remédio, injeção, tinha que dar injeção todo dia. Então a gente tem que estar muito preparado para ter um bichinho em casa. Então 60% das pessoas têm animais em casa. Repara como é que isso desequilibra um pouco o orçamento, né? 25% das pessoas não faz orçamento e 24% faz precariamente. Então metade das pessoas faz o orçamento que ou não faz ou faz precariamente. E a outra metade que diz que faz, na minha opinião, não faz de maneira correta. Então eu lembro que algumas pessoas sugeriram aí nas sugestões, sugeriram, né, na tarefa, que ensinar o orçamento efetivamente realmente pode fazer uma diferença na vida das pessoas. Eu pretendo levar isso em consideração. Eu esqueci de colocar isso aqui, esqueci de manhã, esqueci de novo, mas sobre deixar herança, são 56% das pessoas dizem que sim, pretendem deixar herança, mais da metade. Então isso é importante, por quê? Como vocês estão vendo aí, ó, a idade para aproveitar a vida, em média, dessa amostra é 83 anos de idade. Então a ideia é de que essas pessoas que pretendem deixar herança, que façam isso até essa idade. Né? Até porque provavelmente até os 80 e poucos anos ainda temos um pouco de lucidez na cabeça, e seria interessante fazer esse processo sucessório, a transferência de bens e direitos para os nossos herdeiros e também das obrigações, ainda em vida. Isso é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais barato. E evita o grande problema que ocorre praticamente em todas as famílias. A pessoa morre e a porradaria começa. Tá? Então, esse item, deixar a herança, é muito importante. Agora que você é jovem, isso aí não faz muita diferença. Mas conforme você vai adquirindo bens e direitos na sua vida, principalmente se você tem muito dinheiro líquido lá, tem muito dinheiro em ações, em títulos, etc., isso vai ser mamão com açúcar, né, para os herdeiros. Então, isso é um assunto muito importante. Falar de morte ninguém quer. Eu sugiro que a gente coloque um pouco de humor na hora que for tratar desse assunto, né? Em primeiro lugar, que a gente admitir que isso vai acontecer, e vai acontecer assim daqui a pouco, né? Então é melhor a gente já ir se preparando para esse momento. Então, a estimativa de idade para aposentadoria em torno de 65 anos e idade para aproveitar a vida até os 83. Então, o que eu fiz? Idade média que eu não lembro, 30 anos, né, idade média.
até os 35, até os 65 anos. Então a gente tem 35 anos para capitalizar recursos. Repara como é importante ter os dados, né? Então eu tenho uma conta de matemática financeira para fazer que leva 35 anos para você capitalizar recursos, partindo com 10 mil, e aí eu considerei 3 mil de renda, 5% disso, R$150 por mês para chegar lá. Aí eu vou ver aí quanto deu, não lembro, 200 e poucos mil reais. Depois a gente vai ter dos 65 até os 83, se não me engano são 18 anos para você gastar R$1.400 por mês. É uma boa conta. Vamos lá. Idade, 31 anos, né, renda de 3 mil, aí eu estou sugerindo 5% do orçamento para investir, isso dá R$150 por mês. Eu suponho que as pessoas consigam fazer isso, tá? Mas eu não sei, de repente a pessoa não consegue nem investir 150, consegue 100 ou 50 reais, sei lá. Né? Mas eu estou imaginando que isso aí é factível. Então, aposentadoria em 65, aproveitar até os 83, estou supondo um retorno de 0,45% ao mês. Se você estava prestando atenção quando eu falei sobre esse retorno aí, você lembra que isso daí é a média do fundo imobiliário médio, porque eu estou tendo retorno de fundo imobiliário quase o dobro de 0,45. Está lá em 0,7, 0,8, alguns 0,9 ao mês. Tá? Então, não deixa de ser uma taxa conservadora. Ou seja, a pessoa vai conseguir daí para mais. Tá? Então, alguns sugeriram, lembra, fazer projeções para a gente tentar colocar isso na vida em termos práticos. Então, está aí uma boa taxa, 0,45. Eu sei que é uma boa taxa porque eu estou investindo há pouco tempo, mas eu estou acompanhando isso mês a mês. E eu sei que 0,45, sim, você consegue fazer isso com alguma facilidade. É só investir em fundo imobiliário, por exemplo. Tá? Então essa pessoa consegue juntar 206 mil nesses 35 anos. Parece ser pouco, eu realmente acho que é pouco, mas a gente está vendo uma pessoa que ganha 3 mil. Lembra, você vai aumentar a sua renda 2 a 3% ao ano, em média. Tá? Então é só você ir corrigindo isso. Aumentou a sua renda, você aumenta a sua contribuição, aí obviamente esse 206 vai se multiplicar. Se você, em vez de 150, puder investir 300, que é o dobro, os cálculos aqui assumem o dobro também da resposta. Então, em vez de 206, você vai poder juntar 412 mil e por aí vai. Esses 206 mil, você consegue sacar 1.400 por 18 anos, mantendo a taxa de 0,45. Tá? Então, eu acho isso aí bem interessante. Aí eu fiz a multiplicação dos 35 anos de contribuição vezes os 150 reais e deu isso aí, 61 mil reais nominais, né? Você coloca no fundo 61 mil e retira dele 308 mil, multiplica por 5, né? Ou uma variação positiva de 403%. Eu acho que isso é relevante, galera. Se eu não convenci vocês até agora, tá aí uma maneira de eu te convencer. Isso é matemática financeira. Né? Então você vai multiplicar por 5 o dinheiro que você colocou dentro desses padrões. Eu suponho que pelo menos alguma parte de vocês está em melhores condições do que esse valor médio aí. Tá? Ou vai atingir isso muito rapidamente, porque a idade aí é de 31 anos. Eu me baseei nos dados que vocês enviaram, então isso é perfeitamente viável. Última parte da minha apresentação, já chegando ao final do nosso semestre, da nossa apresentação, eu queria falar para vocês sobre o método Doutor Finanças. É bem rápido, não vai demorar, mas por que eu estou chamando isso de método? Porque eu presto esse atendimento na Escola de Educação Previdenciária e esse atendimento lá se chama Doutor Finanças. Eu achei isso um barato. E aí eu me candidatei, consegui uma vaga e passei a praticar isso. Então já tenho 4 anos atendendo, desde 2016. Tenho em torno de 210 pessoas em 300 e blau atendimentos. Então já tenho bastante prática. Praticamente todos esses atendimentos, todos eles estão em prontuários individuais, onde a cada atendimento eu registro no prontuário da pessoa, para, se for o caso, consultar ou elaborar essas estatísticas que eu mostro aí para vocês. É sempre de maneira agregada, nunca eu exponho uma pessoa, um caso específico, muito menos digo de quem é. Tá? Mas é interessante a gente ter uma ideia dos dados agregados. Então eu queria ter uma metodologia para seguir um padrão e aí poder
ensinar isso, como é o caso que eu estou fazendo aqui agora, né, de maneira muito rápida. E já houve um semestre que eu pratiquei só o Doutor Finanças nas salas de aula. Então, eu divido a vida da pessoa em 4 etapas e penso nesse fluxo financeiro. Então, eu estou imaginando a gente numa vida, tá? A gente joga para o nosso patrimônio líquido, né, para a nossa riqueza pessoal e familiar, aumenta ele durante a vida e chega num determinado ponto você tem que consumir isso até morrer. O método é para isso, juntar e gastar tudo. Como é que eu vou fazer isso? Matemática financeira, previsão, isso que eu fiz aqui ainda agora. Então a ideia é juntar bens e direitos. Gustavo Cerbasi, vocês devem conhecer, chama isso de massa crítica, que é aquele dinheiro que você está juntando para bancar a sua velhice. Ele chama isso de massa crítica. Eu achei uma terminologia muito bacana e uso nas minhas aulas. Então, juntar massa crítica para consumir. É o fluxo financeiro e econômico que eu estou falando. A ideia é morrer sem bens e direitos no nosso nome, fazer ajustes anuais, por exemplo, taxa de juros, pagamentos para colocar dentro do fundo, como aqueles 150 que eu falei ali, conforme a pessoa vai evoluindo de renda, seria legal ele passar para 200, passar para 300, passar para 500, passar para 1.000. Então, uma vez por ano, você ajusta toda a equação, né? E aí você começa a ter uma boa ideia de para quanto vai ficar o valor que você está poupando, enquanto vai estar a sua massa crítica estimada numa determinada idade. E observar a conversão em moedas e inflação. Eu não faço conta considerando inflação, isso é um erro, tá? Mas não há problema com relação a isso, é só você fazer a conta e corrigir pela inflação que o país anuncia. Como a gente sabe que ela é maior do que a anunciada, você corrige com um nível um pouco maior. E aí você está automaticamente, quando você corrige os valores depositando, que você está depositando, você já está corrigindo o seu valor futuro lá na frente. Então, lidar com a inflação não é difícil. E correção em moedas, por exemplo. Eu estou juntando dinheiro para fazer uma viagem para fora do país. Então, sempre que eu faço um relatório de fim de mês, eu pego a cotação da moeda que eu quero e eu tenho uma boa ideia de quanto em moeda estrangeira eu já estou acumulando em função dessa divisão que eu faço. Então, é bem tranquilo lidar com moeda estrangeira e inflação se você fizer alguns ajustes para esse cálculo que não considera inflação e nem moeda estrangeira. Então, esse método ele divide essa vida da pessoa em 4 etapas ou 4 fases, que são endividamento, processo orçamentário, poupança, investimentos e fruição. É o que houve a sugestão lá atrás, né? Foi praticamente isso aí que a pessoa sugeriu, e eu tenho a impressão que ele viu, ou se não viu, está com um raciocínio muito próximo do meu, o que me agrada, inclusive. Então, detalhando cada um. No caso do endividamento, eu mensuro qualitativa e quantitativamente, ou seja, qualitativamente, onde está a dívida, né? E basicamente eu tenho 2 grupos. Um grupo onde eu tenho financiamento de imóveis e veículos, com as taxas que são bem mais baixas, e outros tipos de dívida, cartão de crédito, consignado, um monte de penduricalho que tem na nossa vida. E aí eu procuro, isso é qualitativo, e também o valor da dívida. Por isso que eu sei que as pessoas que eu atendo, não do grupo de vocês, mas da estatística que eu fiz o ano passado, devem em torno de 110 mil reais, mais ou menos, né? Porque eles me dizem quanto tem de dívida, eu faço a conta e vejo o valor médio. Então eu preciso mensurar isso. A ideia é reduzir a dívida a zero, tá? Essa é a ideia, não quer dizer que a pessoa vai conseguir. Então eu tento colocar a redução do endividamento dentro de um orçamento, que é a segunda parte. Tá? Mas inicialmente eu tenho que entender a dívida, se ela está evoluindo, né? Se ela está aumentando, se ela está diminuindo, a que taxa de juros está essa dívida e tudo mais. E na ideia que a pessoa prossiga fazendo esses pagamentos e quite a dívida, vamos supor que ela destine R$500 por mês para quitar a dívida. Chega no final, ela converte o 500 que ela pagava de dívida, agora passa a investir. Então, a ideia é essa. Segundo ponto, ensinar a pessoa a fazer o processo orçamentário, não simplesmente orçamento. Como eu disse, 50% da amostra diz que faz orçamento. Eu duvido um pouco, tá? De maneira eficaz. Mas isso em função do que eu vejo, tá? As pessoas não sabem exatamente o que é o orçamento nesse processo, planejamento, execução e controle. Tá? Então, o que eu conduzo com as pessoas? Eu coleto informação por 3 meses
em termos de fluxo de caixa. A pessoa faz anotações, manda para mim, eu compilo tudo e monto o fluxo de caixa, origem e aplicação de recursos. Quando eu tenho os 3 meses, eu faço a média dos 3 meses, chamo isso de mês típico. O que é esse mês típico? São 3 meses compilados numa média, onde eu possa ter uma ideia se a pessoa está superavitária ou deficitária. Okay? E aí depois eu tento implantar o processo. Se eu tenho a média, eu posso fazer projeção. Okay? Quando eu faço a projeção, o mês acontece, e aí eu comparo se o que a pessoa fez é o que ela planejou. E aí eu tiro aquelas variações favoráveis ou desfavoráveis, né? E aí avalio a gestão da pessoa. Então, o ciclo todo, o processo, planejamento, execução e controle, vem lá pelo 4º ou 5º mês, se a pessoa fizer tudo do jeito que está previsto. E normalmente não ocorre isso. As pessoas desistem, as pessoas se enrolam ou têm algum tipo de problema, deixam de participar do atendimento, tudo mais. Tá? É muito difícil a pessoa passar por esses 3 meses, entregar para mim a informação, eu transformar isso em um orçamento e a pessoa seguir. Com a pandemia e o atendimento passou a ser virtual, um número maior de pessoas passou a entregar resultados, né? Porque a quantidade de atendimentos passou a aumentar. Mas mesmo assim, raramente estão chegando a implantar o orçamento e colocar ele em andamento. Mas é meu trabalho, eu estou disponível e eu estudo as dificuldades, por isso que eu gosto de falar sobre isso nas palestras. Eu sei mais ou menos por que as pessoas não fazem orçamento, quais são os erros. Por exemplo, um erro muito grave que as pessoas cometem, elas não têm, principalmente porque elas não têm noção do que é o processo contábil, elas não têm ideia de que primeiro elas têm que fazer um fluxo de caixa e depois daquilo gerar a demonstração. Então ela não sabe que tem que organizar como se fosse um diário, né, por ordem cronológica, e depois pegar os valores dentro das contas, sistematizar e colocar isso no fluxo de caixa. Simplesmente não sabem fazer essa conversão. Então ele não tem a técnica contábil de transformar o dia a dia das finanças numa demonstração chamada fluxo de caixa. Se não faz o fluxo de caixa, não tem como fazer orçamento. É impossível, não tem como. Então, tá aí, se você quer trabalhar com consultoria, tá aí uma coisa, você tem que aprender a fazer um orçamento e aprender como ensinar a fazer orçamento. Eu passo muito tempo ensinando a fazer orçamento. Terceiro, poupança e investimentos, a gente tratou muito sobre isso, né? Então eu avalio o perfil da pessoa e normalmente elas ficam entre renda fixa e renda variável. Algumas pessoas com um perfil bem interessante, que isso eu estranho muito, mas eu tenho que entender, eu tenho que respeitar, a pessoa está muito grudada na renda fixa, né? Então, adora um tesouro direto, adora um CDB, mesmo dando só 2%, 3% ao ano, a pessoa está lá, né? Renda fixa, vou vencer, mas não, isso não cabe aqui criticar, né? Eu estou falando que dentro do que eu sei, eu ensino para a pessoa como ir para renda fixa e renda variável, pensando na aposentadoria quando é o caso. Então eu ensino a operar na Bolsa de Valores até R$500, como eu disse. Chega a R$500, eu acho que está um valor já um pouquinho perigoso, né? E aí eu peço para a pessoa comunicar para mim que está ciente de que eu não tenho responsabilidade com renda variável com ela, né? Eu continuo aconselhando, mas ela tem que estar ciente de que eu não tenho responsabilidade. E também monitorar o investimento. Por exemplo, pelo menos uma pessoa que eu atendia, essa pessoa ficou meses sem olhar para a conta. E era um fundo que pagava muito dividendo. O fundo que eu já falei aqui, TIGAR, TGAR11, TIGAR. Porra, ele está dando 0,7% ao mês, é um porrão de tempo. A pessoa estava com quase R$1.000 na conta de dividendos e não sabia, simplesmente porque não monitorava. Aí eu falei para a pessoa, puxa o saldo lá. Aí a pessoa se espantou, tinha quase R$1.000. Caramba, tem que investir isso. Então, esse monitoramento, né, observar lá a custódia que a corretora informa, eu faço um levantamento das minhas finanças pessoais de 15 em 15 dias. Tá? Então, eu aconselho isso também, pelo menos uma vez por mês, para a gente saber como estão evoluindo. Então, eu ensino a monitorar. Aliás, aproveitando, passou pela minha cabeça agora, sábado, dia 31 de outubro, é o Dia Mundial da Poupança, né? Numa disciplina de finanças pessoais é interessante a gente saber. Não é muito comum aqui no Brasil, a gente não comemora isso, mas eu tenho uma amiga na Alemanha, por exemplo, que ela me reportou uma vez.
lá na Alemanha, os pais têm o costume, nessa data, de levar os filhos para os bancos com os seus cofrinhos, para chegar lá, é uma festa mesmo, quando a criança chega no banco, ela quebra o cofrinho, conta as moedas e deposita na conta. Isso foi feito para países que tiveram muitos problemas com guerras, para recuperar o povo por conta da poupança da população. Então, houve lá uma reunião e eles estipularam o dia 31 de outubro para que seja o Dia Mundial da Poupança. E aí, quando o dia 31 de outubro cai no fim de semana, como é o caso, eles antecipam. Então, amanhã, dia 30 de outubro, deve estar tendo, na Europa principalmente, esse movimento de incentivo à poupança. Tá? Então, a gente está na disciplina de finanças pessoais, dia 29 de outubro. Eu queria lembrar para vocês que o mundo celebra o Dia Internacional da Poupança. Por que não? Vamos amanhã aproveitar para fazer o aporte. Se não der, porque é fim do mês, faz na semana seguinte. E, finalmente, fruição e sucessão. Eu chamava de usufruto. Aí eu comecei a investigar esse assunto para obter informação e vi que usufruto no direito é uma questão muito específica e que eu não gostei daquela definição. Aí eu passei a chamar de fruição, né? O ato de fruir, de sorver a sua massa crítica ao longo do tempo. E parte da fruição é sucessão. Então, o que você tem e não quer e vai passar para os seus herdeiros tem que estar aí nessa fase. Então, eu disse lá, 83 anos, né, que é a idade que ali a média sugeriu. Então, lá para os 75, 80 anos, você começa a passar tudo que você não quer para os seus herdeiros. Ou vende, né, e transforma em dinheiro, que é o segundo item aí. Transforma em dinheiro para que você possa aproveitar em viagens, em fazer atividades que você gosta muito. Eu penso muito em aproveitar muito essa parte da minha vida que está aí já, daqui a pouquinho eu vou começar. Tá? Então, na primeira linha, planejar o consumo na massa crítica. Para mim não faz sentido juntar dinheiro se você não planeja gastar. Não faz sentido esse negócio de morrer e deixar um apartamento para cada filho. Isso não faz sentido para mim. Tá? Então, eu acho que a gente tem que juntar dinheiro e gastar todo esse dinheiro em vida. Então, você tem que planejar o consumo. Porque se você cumprir o que está se falando aqui, de juntar esse dinheiro agora como jovem, certamente você vai ter muito dinheiro lá na frente. Você vai ter que se preocupar onde você vai gastar. Com a sua esposa, com o seu marido, seu companheiro, sua companheira, com quem você quiser. Mas você tem que planejar gastar isso, porque isso vai ser felicidade que está te esperando lá na frente. E, finalmente, o processo sucessório em vida. É muito mais barato, muito mais rápido e menos doloroso. Tá? Procura se desfazer desse negócio todo em vida. Daqui a pouco a gente envelhece, perde o sentido, já não lembra mais de nada, vai passar um bom tempo em cima de uma cama vegetando. Isso é verdade. Okay? Então, quando a gente entrar nessa fase, a gente já não tem que ter nada. É só o dinheiro que entra da aposentadoria para pagar a enfermagem, para pagar remédio e para manter a gente respirando até o nossa última respiração. Eu uso isso tudo, o atendimento doutor Finanças e essas pesquisas que vocês fizeram, eu vou juntar com uma outra que eu fiz há uns 5 anos atrás, né? Para entender esses fenômenos das finanças pessoais. Eu acho que é uma disciplina maravilhosa, eu me sinto muito abençoado de poder conduzir uma disciplina como essa e lidar com uma turma como a de vocês. Tá? Então eu faço estatísticas e entendo os fenômenos. Como é que é o processo de acúmulo de riqueza ao longo de algumas fases da vida, ou, como eu estou dizendo aí, relacionado a algumas variáveis independentes, como idade, sexo, estado civil, renda, animais em casa, filhos. Como é que essas variáveis impactam ao longo da vida, né? Então, eu coleto isso tudo para informações para as aulas, como vocês puderam ver, para palestras como essa que eu fiz hoje de manhã e para pesquisas que eu, como acadêmico, eu acho fantástico o mundo da academia, o mundo da gente usar a metodologia científica para entender esses fenômenos das finanças pessoais. E, quem sabe, um dia juntar informação suficiente para publicar um livro. Eu ainda estou pensando qual vai ser o título, mas ele vai reportar toda essa experiência à frente aí da universidade, lidando com alunos maravilhosos como vocês, atravessando eventos como esse da pandemia, que a gente teve que se virar para resolver isso tudo, e mesmo assim vocês encontraram aí força para lidar com isso tudo, né, fazer essas pesquisas ou responder aí essas coisas que eu mandei para vocês. Então, eu acho que tudo é maravilhoso. O saldo foi muito positivo, pelo menos para mim. Gostei muito de trabalhar com vocês durante esse período.
De novo, não tem tarefa para hoje, né? Eu vou prosseguir na avaliação enviando formação. Eu pretendo enviar informação todo dia. Se eu não enviar um determinado dia, porque por algum motivo, alguma coisa me impediu. 2, 3 dias atrás eu fiquei a tarde inteira, o dia quase todo sem internet. Então pode acontecer um determinado dia, né? Então nas férias agora eu devo pegar esse banco de dados que vocês estão providenciando e fazer uma boa análise dos dados para começar o período que vem já falando sobre isso daí. É isso, galera. Deixa eu ver aqui. Preciso de humor para falar sobre falecimento. É o que eu faço mesmo, Alex. Eu procuro, outro dia eu fui conversar com um senhor aqui na pracinha aqui em frente de casa, para mim já saiu naturalmente, nossa, esse assunto é muito ruim, é porque eu já estou muito acostumado, realmente eu estou tentando encarar o fato de morrer de uma maneira menos traumática. Isso é melhor para eu tomar decisões mais racionais. Pois é, estava agorando. É o que normalmente as pessoas falam, né? Batem na madeira, assim, tudo mais. Mas eu acho que isso é importante. A gente precisa saber a data provável da nossa morte para poder planejar, né? Porque senão a gente fica cego nisso tudo. Então eu acho que se a gente tiver essa ideia dessas datas, um pouco menos pior. Bom, passei um pouquinho aí, 5 minutos do horário que eu tinha planejado, mas eu só queria hoje ter essa. Acho que eu falei muito, acho que eu nunca falei tanto nas aulas. Para mim é muito importante gerenciar uma disciplina como essa, conduzir esse trabalho com vocês. Eu acho que vocês foram fantásticos, maravilhosos. Vou fazer tudo que eu puder para colocar uma nota alta aí para vocês, dentro daquilo que vocês corresponderam. Eu também não posso dar ponto, mas eu acho que eu criei muitas variáveis para você fazer e obter nota e tudo. Eu vou fazer isso com bastante diligência até o dia 8, né, para poder lançar no SIGA. Eu espero que vocês possam ter gostado. Em algum momento depois da disciplina, se quiserem entrar em contato comigo para qualquer tipo de assunto que vocês acham que eu possa ser útil, eu queria que vocês soubessem que eu vou estar disponível, tá? Não é raro algum ex-aluno entrar em contato comigo para fazer esse atendimento doutor Finanças. Por favor, não tenham qualquer problema em relação a isso. Hoje em dia eu estou atendendo pessoas que ou são ou já foram alunos. Tem alunos que 1, 2 períodos depois de acabarem as aulas entram em contato comigo, e isso é muito comum, ou indicam alguém. Então é um trabalho voluntário que eu faço, por enquanto é voluntário, tá? E eu gosto muito de fazer esse atendimento, se vocês acharem que eu possa ser útil, tá bom? Não sei, eu já pretendo terminar por aqui. Quero agradecer vocês, foi muito bom estar aqui, embora não veja muita interação, mas isso é um fenômeno mundial. Os professores estão reclamando muito disso. Eu não estou reclamando porque eu entendo bastante. A gente está tentando se adaptar a isso, mas eu espero que vocês possam ter gostado. Vou continuar aceitando sugestões sobre a disciplina. Eu acho que é uma disciplina fantástica. Depende muito da interação de vocês para direcionar. Eu não queria colocar a direção, eu queria seguir o que vocês sugerem. Eu acho que aí a disciplina vai ser mais efetiva. É isso, pessoas. Gostei muito da experiência. Vou continuar fazendo esses relatórios aí sobre os questionários até o momento do lançamento no SIGA. Aí, normalmente, no final de tudo, quando tudo estiver resolvido, eu mando um e-mail final para vocês, agradecendo tudo, tá? Mas até lá ainda vai ter bastante trabalho para fazer, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, essa é a hora. Se não, foi um prazer e a gente se fala ainda pelos e-mails, tá bom? Boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser aproveitar. Valeu. Valeu, Pedro. Valeu, Thomas. Andréia, Silas. Por nada, Andréia. Valeu, Sérgio. Abraço para todo mundo. Até a próxima, gente.